O nosso doutor vai falar sobre um assunto importantíssimo daqui a pouquinho no nosso programa, porque o Direitos e Deveres é no segundo. Estamos aqui com o doutor maravilhoso. Doutor, hoje esse programa tá um espetáculo, né? Um espetáculo, sensacional. Nossa, mais uma vez a gente lhe recebendo aqui pra gente falar sobre um assunto Franklin Vinícius. A gente às vezes pergunta assim, meu Deus, será que isso está acontecendo? Eu acredito que vocês que são da APAC devem receber muitas reclamações. Sim. E se preocupam muito com os consumidores. Existe essa prática de verdade, de muitas vezes o consumidor não entender que ele pode estar sendo prejudicado com imagens como essa que nós vamos mostrar aqui na telinha para vocês, que eu mostrei no início do programa, com plaquinhas que prometem o que não cumprem? Perfeito. Primeiramente, eu quero agradecer o espaço aqui. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia, Vanusa. Bom dia, meu querido. A gente vai tratar de uma temática de suma importância a todos os consumidores, né? As chamadas práticas, muitas vezes, abusivas. Aqui, a gente pode destacar algumas práticas abusivas. Vamos começar a priori com esse aviso aqui que a gente vê bastante nos estabelecimentos comerciais, que é: não nos responsabilizamos pelos veículos estacionados nesse local. Podemos mostrar aqui na câmera aberta, tá, Fabrício? Pronto? Isso. Vamos lá. Nesse local, né? Bem como colisões, furtos e objetos deixados nos mesmos. Inclusive, nos próprios cartões, eles entregam, né, nos estacionamentos com esse aviso. Essa prática aqui, os consumidores devem ficar bem atentos. É uma prática considerada abusiva. Por quê? Já existe um entendimento do STJ, a súmula 130, que fala que adentra também a questão do risco do empreendimento. Então, as empresas, elas são responsáveis por tudo que acontece na parte do estacionamento. Então, no caso de avarias do veículo, objetos deixados que ocasionem um furto, a empresa, ela é responsável, sim, para reparar aqueles danos causados. Vale ressaltar que o consumidor precisa adentrar e comunicar ao estabelecimento comercial no qual houve o furto ou a avaria no veículo, para que eles tomem ciência de fato aquele ocasionou, além de informar todos os pertences que foram extraviados ou os danos que foram ocasionados. Doutor, recentemente aconteceu uma informação de que um veículo tivesse sido assaltado dentro de um estacionamento que não tinha o sistema de filmagem. Neste caso, também tem que ser responsabilizado? Sim, se o veículo estava dentro do estabelecimento comercial, a responsabilização, sim, por parte da empresa. Inclusive, se estende também a questão dos drive-thrus. Se acontecer alguma avaria ou algo dentro do ambiente, daquele percurso ali que você está perfazendo dentro do ambiente empresarial, a empresa tem que ser responsabilizada porque se configura o risco do empreendimento. No caso, qual a responsabilidade que esse consumidor tem que ter no momento que ele está num local com o carro estacionado e, digamos que se não tenha sistema de filmagem, ele chega lá e de repente o vidro está quebrado, foi furtado alguns objetos. Tem que tirar foto, tem que filmar, sim, não tirar o veículo do local? É necessário a gente fazer o consumidor se resguardar, né? Sim. A questão de instrução probatória. Você, sim, filma, grava, comunica ao estabelecimento que aquele fato foi ocasionado ali. Que o carro está ali local. Inclusive você chegou, foi surpreendido ao ver seu veículo avariado ou furtado, comunicar. E, às vezes, no próprio estabelecimento, ao adentrar, você recebe aquele cupomzinho de horário de entrada ou de saída, a depender das situações. Então, aquilo ali já serve como instrumento probatório que você estava utilizando aquele ambiente ali empresarial. No caso aqui, vem falando que eles não se responsabilizam por estes veículos que estão no local. Aí vem falando colisões, furtos, objetos deixados nos mesmos. E aí vem aquela pergunta: qualquer tipo de informação que não se responsabiliza já traz uma responsabilidade para a empresa, né? Verdade. É porque eles estão tentando se eximirem, sim, né, em virtude desses casos que possam ser ocasionados aí. A exemplo de furtos, a exemplo de quebras do vidro, que é uma prática constante aqui em Teresina. Muitas vezes você, às vezes na pressa, termina deixando um objeto de valor ali em cima do banco. Quando volta,
você é surpreendido com aquele vidro quebrado e lá levado o seu pertence. Então, se ocasionou dentro do estabelecimento comercial, você comunica, registra tudo, informa o que foi levado para que você depois possa tomar as medidas cabíveis caso a empresa não queira reparar o dano. Olha, você que está assistindo o nosso programa agora, presta atenção, hein? Você que está assistindo o nosso programa, você também pode participar. Entre em contato agora com a nossa produção, que vai aparecer na sua telinha. Fale com a Lorena, ela está aguardando, na verdade, aí, a sua participação. Vanusa, eu estou aqui em casa, queria fazer uma pergunta relacionada a esses assuntos. A Lorena já faz essa pergunta aqui pra gente e o doutor vai responder. Ainda dá tempo de você participar. Tá aí na telinha, mande mensagens por escrita, tá? Não vá mandar mensagens de voz, de áudio, porque não dá pra gente ouvir aqui no nosso programa nesse exato momento, tá bom? Doutor, pois não. Outra prática que também tem chamado bastante atenção e que é uma pergunta constante, nós já temos alguns estabelecimentos há muitos anos aqui dentro de Teresina. E algo que chama bastante atenção são as histórias de comandas. Sim. Você já paga para muitas vezes estar naquele ambiente. Perfeito. Você pagou o valor por ter passado um determinado tempo lá dentro. Você está dentro de um restaurante, enfim, de algum estabelecimento. E você tem uma comanda. Caso você perca esta comanda, você vai ter que sofrer danos, vai ter que pagar por ter pedido essa comanda ou por ter pedido um cartão, por exemplo, que deu entrada a você nesse estabelecimento. Porque assim, você já está pagando na hora de sair pelo que é exigido. Perfeito. Mas a cobrança, se caso você venha a perder, às vezes é muito abusiva. Até maior do que o próprio valor do lápis temporal que você fica naquele estabelecimento, né? Isso é correto? Não é correto. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor veda isso. Configura-se uma prática abusiva, porque torna-se excessivamente onerosa ao consumidor. E a gente tem que entender que o consumidor é parte hipossuficiente da relação. Logo, se isso acontecer, a empresa ela tem por obrigação ter o controle de quem entra e quem sai e o tempo de permanência. Muitas vezes, já adentrei alguns centros empresariais e shoppings, que alguns consumidores perderam o cartão. E lá, por falta de conhecimento, muitas vezes pagava aquela taxa de R$30, R$40, sendo que ele só permaneceu por 2 horas. Então, se tornam e configuram uma prática abusiva em virtude desse valor excessivamente pago por parte do consumidor. Então, ela tem que ter esse controle. Questão das comandas também em estabelecimentos, pubs da vida, precisa sim também ter o controle da consumação que você está fazendo naquele momento. E outra, é vedado também aquela questão da consumação mínima. Tem estabelecimentos que cobram, né, a consumação mínima para que você possa adentrar o estabelecimento. Isso não pode acontecer. Também é outra prática abusiva. Achei muito interessante essa questão, porque você já imaginou quantos anos um cliente entra, perde e paga um valor altíssimo que no final, se a gente for somar os anos, que riqueza, né, para um estabelecimento. Exatamente isso. Termina sendo injusto. Uma indústria lucrativa para alguns estabelecimentos aí, porque é uma prática quanto mais e rotineira. E é onde a gente adentra também a chamada teoria do desvio produtivo do consumidor. Porque o consumidor, às vezes, é tão maçante e burocrático para que ele resolva aquela pequena pendência ali por parte do estabelecimento, que muitas vezes ele despendia o seu tempo, o tempo que ele poderia estar com sua família, aplicando em outras atividades para resolver um problema que muitas vezes ele não deu causa. Então, nesse caso aí, o Dr. Marcos Dessaulni, que foi o criador dessa teoria do desvio produtivo do consumidor, ele disse que o tempo ele tem que ser majorado, quantificado e valorado. E não um mero aborrecimento, como a gente vê em muitos tribunais aí nessas situações. Nossa, e assim, de repente você paga um valor X pequeno para estar naquele ambiente, mas no momento que você perde, que você vai pagar, você tem que desembolsar um dinheiro 3 vezes, 4 vezes maior do que o tempo que você ficou lá dentro. E o que mais entristece, gente, tem dia que você não tem R$1 no bolso, doutor. Perfeito. Aí você vai para um local com a intenção não de passear, muito menos de querer gastar.
E aí acontece uma situação que você não queria que acontecesse. Obviamente, se você perdeu, foi dentro do local. Exatamente, já aconteceu comigo essa situação. Se você perdeu dentro do local, perdeu lá dentro, alguém vai encontrar. Né? Mas é difícil, quando muitas vezes a gente vai... Já aconteceu comigo, estar em um estabelecimento comercial, o cartão estava no meu bolso, eu puxei o celular e ele caiu e eu não percebi. Sim. Então, a partir do momento que isso acontece, e aconteceu dentro do estabelecimento, eles queriam me cobrar um valor excessivamente oneroso. E eu falei que eu não iria pagar, que era para ele ter o controle da quantidade de tempo que eu estava ali e pelo tempo que eu adentrei ali. Eu acho que é isso, sabe, doutor? Eu acho que as pessoas elas têm que estar mais a par dos seus direitos. Perfeito. E se não tem certeza, buscar saber se elas vão ter esta certeza e cobrar os seus direitos. Perfeito. Ninguém está podendo jogar dinheiro fora ou aumentar o patrimônio de outras pessoas que, na verdade, estão praticamente tirando dinheiro da gente. Não pode, tem que ter cuidado, é verdade. A Lorena tem uma pergunta do nosso telespectador. Lorena. A dona Antônia, do bairro de São João, quer saber se é correto oferecer desconto se fizer o cartão da loja no caixa. E aí, doutor? Quando que é correto e se a empresa pode, olha, você está passando, vamos fazer o cartão da loja, você ganha 20% de desconto. Se isso é correto. E se realmente acontece, né? A gente adentra também em algumas questões relacionadas aos valores mínimos de crédito e débito também relacionado a isso, né? Essas práticas de descontos aí. Bom, e a questão dos descontos, super descontos. Então a gente vai englobar um pouco disso. E antes era considerado uma prática abusiva. Sim. Hoje existe uma legislação chamada de número 13.455, que estabelece alguns critérios de diferenciação de preço, né? Sim. Em virtude, muitas vezes, da questão operacional das maquinetas e afins, né? Então, o que precisa ser é comunicado ao consumidor esses descontos e de maneira clara. Então, a gente precisa tomar conhecimento no momento por letreiros que avisem sobre esses descontos. Caso assim não faça, aí se tornaria uma prática abusiva, porque o consumidor ele precisa saber do que está adquirindo, do que está tratando e recebendo seus devidos descontos. Isso. E a questão das promoções? Das promoções. Você foi comprar uma mercadoria, foi lá, né, comprar uma peça que está na promoção. Ou digamos que alguém tenha comprado uma peça na promoção para presentear outra pessoa. Perfeito. Essa pessoa não vai poder fazer essa troca? Como é que funciona? Tem que estar bem explicado? É outro mito, né? Muitas empresas falam a questão da troca em si, em objetos promocionais. A gente tem que levar em consideração 2 pontos. Primeiro, o estabelecimento físico ou estabelecimento, o e-commerce. Agora a gente está no meio digital, então a gente pode adquirir um produto de maneira digital. Se a gente adquirir esse produto de maneira digital, a gente precisa levar em consideração que a gente tem a teoria chamada teoria do arrependimento. O consumidor, a partir do momento que adquire aquele produto no meio digital e não se satisfaz com ele tem um prazo de 7 dias a contar da data do recebimento do produto ou da assinatura do contrato para devolver esse produto. Ponto. Referente ao ambiente de internet. Já no ambiente físico, a gente leva em consideração que você tem um contato com aquele produto e com aquele bem. Existem algumas situações que a gente vai falar de maneira geral, porque são muito pontuais e minuciosas. Mas algumas situações, por exemplo, eu comprei um produto que estava na promoção, certo? Se eu tive contato com esse produto e a empresa me informou a política de troca desse produto ou não, eu não posso exigir a troca se foi por mero de sabor mesmo. Não gostei, comprei e não gostei. Não pode. Se mais ou menos desdenhou a situação, Isso. Né? Então, se houve um dano naquele produto que você conseguiu identificar, ou se você realmente comprou para uma pessoa, né, e aquele produto não serviu, muitas empresas têm essa liberalidade de informar, não, como é presente, a gente efetua a troca, né? Caso que haja avarias, inclusive existem promoções relacionadas, às vezes uma blusa está manchada, algo do tipo, se o consumidor adquirir aquele produto sabendo que aquela blusa estava manchada, ele não tem como trocar. Se porventura ele se é surpreendido a posteriori com algum defeito, ele pode sim requerer à loja a troca desse produto. No momento que ele for informado que aquele produto tem alguma avaria, aí já perde o direito dele de exigir uma troca, porque ele tinha conhecimento, ele estava adquirindo sabendo que aquele produto tinha algum vício.
Doutor, faltou mais alguma dica para a gente passar para quem está em casa, para abrir os olhos quando o assunto são essas informações, são essas plaquinhas distribuídas em supermercados, distribuídas em shoppings, em outros tipos de estabelecimentos? Eu acho que a grande cerne da questão é exatamente essa, a informação. A gente precisa difundir mais a respeito dos nossos direitos, que nós mesmos às vezes negligenciamos, né? Às vezes uma situação de nada a gente não procura os nossos direitos. Então muitas vezes é necessário sim a procura de um profissional na área habilitado para que possam ali sanar todas as dúvidas dos consumidores, para que a gente possa reparar um possível dano que tenha ocasionado ou não. Doutor, isso chama atenção também daquelas pessoas que acabam sofrendo por antecedência, né? Perfeito. Sofrem tanto tempo, trabalham aquele psicológico, ai, me prejudiquei, me dei mal. Melhor do que você ficar sofrendo por antecedência é você buscar com antecedência os seus direitos, saber o que está certo e o que está errado. E, Vanusa, vale ressaltar que é de suma importância você, consumidor que está assistindo agora, se resguardar, no sentido do instrumento probatório, como a gente já falou, né? Porque existem situações que a gente dá entrada na justiça, que às vezes são casos similares, mas um cliente ele tem uma instrução probatória melhor, provas mais contundentes, e outros só tem a fala, não tem nada em concreto. Então termina que gera uma indenização para aquele que tinha as provas e para aquele que outro que não tinha, não gera uma indenização e fica um pouco frustrado. Porque fulano recebeu e eu não recebi, se era o mesmo caso. Então a gente precisa levar em consideração esses pontos aqui, que é de suma importância para o consumidor. Eu quero agradecer ao Franklin Vinícius, advogado, que veio hoje aqui representando o advogado de direito do consumidor e membro também da APAC. As pessoas que quiserem entrar em contato, então, podem entrar em contato com a APAC também, né? Perfeito, pode estar entrando em contato com a APAC. Outra informação que a gente tem que levar em consideração, Vanusa, é que a gente tem alguns órgãos de proteção ao consumidor, como o PROCON. Então, caso você se sinta lesado, você também pode estar fazendo essas reclamações ao PROCON. Inclusive, agora recentemente, a gente teve a questão das ligações abusivas, né? Que agora a Central de Telemarketing e afins estão colocando o DDD 0303, porque a gente estava sendo muito importunado em virtude dessas ligações abusivas, que estavam gerando também um dano ao consumidor, além do dano psicológico, porque você recebia, às vezes, em épocas de pandemia, às vezes o consumidor em situação de luto, recebendo ligações inoportunas, né, e gerava uma indenização. Então, existem vários órgãos de proteção e me coloco à disposição também para sanar quaisquer dúvidas. E, doutor, é aquela história, né? Você, como o senhor mesmo disse, a pessoa está dentro de casa, está passando por situações, às vezes deixa de atender uma ligação séria, até de um falecimento, e acaba, de uma certa forma, sendo prejudicado. Perfeito. Né? Às vezes acontecem situações assim. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço o espaço. Na próxima semana a gente volta com direitos e deveres.